Voz do Trabalhador, estamos começando mais um programa e hoje nós temos um convidado que, olha, a nossa amizade é de longa data. Eu até brinquei com ele, olha, antes da assessora dele, essa mulher competente que ele tem ali assessorando, que nós todos conhecemos aqui na Baixada, a Cris, né? Quem Cris não conhece a Carvalho. Cris? É, Eu brinco com ela, olha, desde quando eu conheço, assim, nos locais que você está na mídia, ela está assessorando e com muita competência competente. e trouxe, né, em vários eventos, e você sempre traz a Cris, ela está aqui com a gente, em Isso. vários eventos, né, para poder publicar aí, tem feito esse trabalho com muita Assessoria. competência, essa assessoria. Queria te dar parabéns pela Cris, hein? E hoje ela Obrigado. merece parabéns Eu, em dobro. eu a contratei exatamente por isso, que era É, competente. é. Olha, difícil de achar, viu? Mas é por isso que você, o Ademir Irussa também, está aparecendo e muito, não só pelo trabalho que desenvolve, mas também pela assessoria que ele tem todos esses anos aí, né, Ademir? Principalmente, né, o teu Sintra Saúde, ele vai falar, que é um segmento, eu acho que é um dos mais Uhum. solicitados, um dos segmentos que aqui da Baixada, que todo mundo está sempre querendo acompanhar, até Uhum. porque, né, Ademir? É muita luta ali, né, É Ademir? muita gente. Mas a gente vai Bom, falar também do sindicato, mas a gente vai falar agora da vida dele. uhum. Ademir, você é natural de Santos, você sempre trabalhou nessa área? Qual foi o teu Sim. primeiro trabalho? Então, Cris, ô, Thelma, desculpa. Thelma, calma, olha, não que eu Você me fala ofenda, tanto porque eu da queria Cris ter que... essa competência toda, Então, né? mas eu sou advogada É só, ainda lógico. não sou essa E você, jornalista e maravilhosa. você, eu parabenizo pelo programa, muito bom, assisto sempre. Isso e levar a voz do trabalhador para a televisão, né, Thelma, nós precisamos desse espaço e você tá nos dando. Então, agradeço pelo convite. Na verdade, eu trabalho desde 12 anos de idade, não é? Já trabalhava no comércio, né, em 1962, isso. E depois trabalhei no café também, como corretor de café. E aos 19 anos eu fui trabalhar na Santa Casa de Santos, onde estou até hoje, afastado para o sindicato. E na Santa Casa, você imagina, tem 4.000 Nossa, eu nasci trabalhadores, na Santa é Casa. uma cidade, então nós temos muitos amigos e tal. E eu me lembro bem que eu sou sócio fundador da Associação Beneficente e Recreativa dos Funcionários da Santa Casa, a Briscas. E fazíamos um trabalho também bom lá e, com isso, fui convidado a participar do sindicato pelo Paulo Pimentel, que era o presidente à época, né? E o Divaldo Bezerra, que era o secretário-geral, meu amigo, os dois. Eu falei, olha, eu não sou muito... Na verdade, eu nem tinha vontade de participar. Mas ele falou, não, vamos lá, tal. E dali para frente, foi em 1989, nós participamos da eleição, né? E o mandato veio de 90, janeiro de 90. E daí por diante eu iniciei como segundo secretário. Após, nas outras eleições, fui para segundo secretário, primeiro secretário, né? E depois secretário-geral. E aí, antes do Pimentel falecer, eu já estava como vice-presidente. Com o falecimento do nosso amigo Pimentel, que foi um líder, por excelência, nosso sindicato tem a ligação direta com o Pimentel. Quando você fala Sintra Saúde, alguém vai lembrar do Paulo Pimentel, né? É. O sindicato, na verdade, me deu uma experiência, participei, inclusive fui juiz classista, né, no Tribunal do Trabalho, Onde que nós me... nos conhecemos. Pois é, Conta. exatamente, é bem lembrado. Então, É, quando iniciamos lá na primeira nossa, vara do trabalho, sim. que era a junta, na Que verdade, era hoje era a junta. junta do trabalho, né? E aí nós tivemos essa experiência de conciliar, né? Que eu já fazia isso no sindicato, enquanto primeiro secretário, fazia as homologações. Então, eu sempre vivi o mundo do trabalho e o direito do trabalho também. Não me formei em advogado, mas tenho dois filhos advogados que formaram, tenho um escritório, né? E a partir daí nós começamos a pegar essa experiência. E você veja que você acompanhou bem a dificuldade que era para negociar ou para fazer um acordo. Eu lembro muito Sim. bem que o juiz da primeira vara desse caso era o doutor Eduardo Azevedo,
que Sim, hoje que é, que hoje é está desembargador, está no Tribunal Regional do Trabalho. Mas naquele momento eu ainda era suplente no início, né? Depois eu subi à titularidade. Então, eu trabalhei enquanto suplente com vários juízes, a doutora Mariângela, né, o doutor Godoy, juízes bem conhecidos, inclusive alguns foram até o TST. E com isso a gente pegou muita amizade também com os advogados da época. Por quê? Porque aquela questão da conciliação, eu, enquanto diretor do sindicato secretário, vivia sim, o empregado, né? E tinha também o classista patronal, né? verdade. E o juiz, nós éramos em três, o julgamento era feito pelos três. E nós pegamos sempre juízes que sempre foram coerentes, né? Não tinha nada contra o trabalhador, sempre foram liberados, me liberaram até para fazer os acordos. Você imagina, eu comecei lá, Sim, quando tinha essa experiência no sindicato, começamos a fazer os acordos. Conversava com os advogados, tanto patronal quanto com o do empregado, e às vezes ali antes da audiência já fechávamos o acordo. Você mesmo, né, fechou muitos acordos nessa época. nossa, é É uma uma história. história, assim, eu lembro bem na época, né, é tudo uma trajetória, né, É você verdade. vê, você vai vendo a trajetória, principalmente esses sindicalistas, você, o Cirino, o Fábio Também, Pimentel ainda seguindo ali, lideranças que hoje, né, você enfrenta tanta, resistência, né, muito. Ademir, Uhum. aos sindicatos, pessoas que lutaram pelos direitos aí trabalhistas, que estão sempre, né, engajados com os movimentos sociais. Toda vez que hoje eu sempre falo isso, você vê os sindicalistas hoje, a conversa é É, onde você é, está, olha, isso aqui está errado, você tem que fazer dessa forma. E se criou muito ambiente negativo para o sindicalista, né, exatamente. hoje. É verdade. Jorge Firmino, pessoas que estavam ali naquela trincheira, né, Tem razão. batalhando. O Michel, ele teve aqui, o Michel Libório, que ele é dos servidores do É, Sintrajus, junto te ajuda. e ele lembrando aí da última movimentação em Brasília, quando vocês foi todos os sindicalistas aí, contra a reforma. Bom, enfim, é o último, digamos que é o último suspiro, né, o Ademir? Eu estou começando a sentir, porque os antigos estão indo, Renovação. né? Não Não está está tendo uma existindo renovação, renovação, é verdade. pelo contrário, estão É, agora demonizando, né, os é, sindicalistas, é é verdade. só empreendedor, que Uhum. tem que ter empreendedor sim, mas não é o Brasil PJ, como diz o Dino, não Pejotizado, né? temos um Brasil pejotizado, É né? verdade. Então, Thelma, assim, acho que a luta contra o sindicato, a partir do Fernando Henrique, essas alterações, essas reformas trabalhistas, sempre prejudicial ao Ao trabalhador, trabalhador, entendeu? sim. E nós tivemos, você estava falando em movimentos, na reforma trabalhista de 2017, nós praticamente fechamos a entrada da cidade, tanto no Zé Menino quanto ali. Eu sou filiado à Nova Central, ó, desculpe, à Força Sindical, Sindical, o Miguel, e né? O à Miguel Federação Torres, da Saúde e à Confederação. sim. Então, essas entidades lutaram muito para que não tivesse tanto prejuízo para o trabalhador, não é? Aí eu lembro que ela chegava às 5 horas da manhã lá no Zé Menino e fechava a rua, e tinha gente que não concordava, lógico, né? Ninguém quer atrapalhar a vida dos outros, ninguém quer fazer greve por fazer. Mas naquele momento exigia, porque Sim, uniram-se as centrais e você, obviamente, fechava uma parte para poder passar a mensagem, depois abria. Ele nunca foi assim de radicalizar, não é? uhum, Aí, em relação, por exemplo, à Brasília, a federação, a confederação e na força sindical, inclusive o Miguel, ele está direto em Brasília, ele está trabalhando justamente para essa alteração. Você veja que depois nós podemos falar da jornada 6 por 1, que está aí um projeto de lei que você tem acompanhado, mas o Miguel sempre manda notícia para a gente, eu sempre converso com ele, e orientando. O próprio
Edson, que é o presidente da federação, também um presidente atuante. Nós temos até ligação. Hoje, por exemplo, essa semana estava uma diretora da federação lá em Honduras. Então ele manda para a Rússia. Então ele é bem. O Edson ele, dá oportunidade para os jovens. E na federação, nós, graças a Deus, estamos Tem vendo as uma. pessoas mais novas. Sim. Não por E nada. aqui embaixo, como está aqui o sindicato, essa renovação, Ademir? Então, nós, por exemplo, aqui nós temos 40 sindicatos filiados à Força. Sim. Então, quer dizer, é a união. Nossa, qualquer problema que tiver, nós estamos juntos. Sim. Eu sempre lembro, até fui apoiado muito, né, nessa transição aí pela Força Sindical. E até você foi num encontro lá, né, na Sim, filiação. Foi um momento bonito, porque ele reuniu lá mais de 40 sindicatos, né, entendeu? E todos com a mesma filosofia de defender o empregado. Aí, infelizmente, aí você falou do contra, né, do contrário. Infelizmente, a mídia ela veio muito contra o sindicato. Além dos presidentes já citados, o Temer, por exemplo, foi um absurdo. Quer dizer, o Bolsonaro, pior ainda, né? Então, em relação aos governantes, nós não tivemos, durante esse tempo todo aí, entre o Temer e o Bolsonaro, o apoio. Olha, vai lá, vai levar cartinha. Eu não gosto muito de falar nisso, mas é uma coisa que Sim. atrapalha. Né? Porque hoje eu já estava ouvindo, eu ouço muito Só a para Bandeirantes. explicar, depois da aprovação aí da reforma, enfim, aí ficou resolvido que se o trabalhador não quiser descontar nada do seu salário para os sindicatos, ele tem que ir lá apresentar por escrito a sua discordância, né? Então, mas isso daí, veja bem, sempre teve, na verdade, não é novo. Não é de hoje. É que depois de 2017, tanto a sindical, que era aquela no mês de março, e contra a ser especial, não era para ser cobrado. Mas o Supremo veio no ano passado e disse que podia ser descontado. Até então, não era para ser descontado, de jeito nenhum. A não ser que o empregado fosse lá e falasse, eu quero pagar. Mas o Supremo veio e falou assim, não, pagar tem que pagar, mas o sindicato tem que dar direito à oposição. E nós temos aí no Ministério Público do Trabalho, um TAC, já antes de 2017 até, que dava essa condição da gente cobrar. Colocava no jornal um edital dizendo, olha, a partir daqui 10 dias vocês podem entregar a carta. E com isso a gente tem administrado dessa forma. Mas esse imbróglio vai muito longe, porque precisa passar pelo Congresso, precisa resolver essa questão. Paga ou não paga, é constitucional, já foi considerado. Então, o que a gente pretende daqui para frente é lutar contra isso tudo para poder ver se acerta. Né? Nós vamos fazer um break. Até essa história, ele vai voltar no segundo bloco. Só um minutinho e a gente volta já já. De segunda a sexta, 2h30, Melhor da Tarde, na Band. Os primeiros indícios da publicidade surgiram na Antiguidade Clássica, com tabuletas descobertas em Pompeia que já anunciavam combates de gladiadores e ofereciam as diversas casas de banhos existentes na cidade. A palavra publicidade designava o ato de divulgar, de tornar público, e teve origem no latim publicus, seguido pelo termo publicité, na língua francesa. Com a invenção da imprensa mecânica por Gutenberg, surgiu uma etapa importantíssima no crescimento da profissão. Com a utilização do papel, aconteceram grandes progressos nos meios de comunicação. E antes mesmo da impressão dos livros, surgiram os primeiros panfletos ou folhas volantes.
Estamos prontos para dar as notícias do dia. Contar em tempo real fatos que vão entrar para a história. Para te deixar bem informado, nosso time apostos para apurar e ouvir todos os lados, acompanhando bem de perto o que acontece na política ou na economia que impacta a nossa vida, o nosso bolso. A notícia internacional. Estamos em pontos estratégicos. Os acontecimentos, a cultura e as curiosidades. Somos a sua janela para o mundo. Na TV, no aplicativo, na internet. Fazendo um trabalho contínuo com a credibilidade do jornalismo Band. Comprometido com você. De segunda a sábado, 7h20 da noite, estamos aqui para o seu Jornal da Band. Voltamos, Voz do Trabalhador. O Ademir está falando sobre esse imbróglio, que é essa questão dos descontos. Ademir, calma, vamos lá, muita calma nessa hora. Que o povo, na verdade, não está esclarecido, porque a propaganda é, olha, o sindicato nem faz nada, o pessoal só quer receber, né? Então, esse é o que... Mas assistindo a Voz do Trabalhador aqui, né? E até ia te falar antes que eu esqueci, a emoção foi tanta de ver a Cris, que eu só fiz os agradecimentos para a Cris, mas nós temos o Bianchi, que dá aqui o espaço para a Voz do Trabalhador, o Marquito ali, olha, que faz todo o nosso make-up, né? E esse pessoal aqui, né? Da própria, o Castilho, você aí, meu querido, um beijo. A equipe é boa, né? É ele que está comandando tudo agora. Sim. Ademir, agora me explica, então, vamos lá. Então, ano passado você falou, olha, teve esse probleminha aí, né? Que eles falaram da contribuição assistencial e como é que ficou, resumindo, na categoria para você lá, como é que está hoje? Então, diante dessa julgamento do Supremo, os sindicatos hoje, por exemplo, eles podem descontar, né? Desde que dê um prazo para a opção de quem não quer pagar. No nosso sindicato, a gente tem, dá essa abertura, pessoal, ninguém força ninguém. O grande problema, viu, dessa contribuição é o jogo contra, porque as pessoas, quem está comandando, fala, vai lá e leva a carta. Ele nunca fala, o repórter, olha, vai lá no sindicato que você vê os benefícios que tem. Então, você acha que a imprensa também não está atrapalhando a divulgação? Não está colaborando. Olha, vá no seu sindicato e vê o que ele oferece. Quais os benefícios? Participação do hora extra, piso, diferença salarial, é muita coisa, gente. Cesta básica, tudo. Nada disso está previsto na CLT. Exatamente. Vai ser por meio de acordos, convenções coletivas, né, Ademir? E essa é a nossa luta, e por isso que a gente comenta com o empregado. Olha, se você quer saber o que o sindicato fez, você pega a CLT e pega a relação de benefícios do sindicato. Dá uma diferença de 40% na remuneração do trabalhador. Mas a empresa não fala isso. Ela simplesmente fala, vai lá e leva a carta. O sujeito perde um dia para levar a carta. Vai ser descontado esse dia. Sim. Esse dia para pagar para o sindicato. Mas quer levar lá a cartinha para pedir. Mas a gente deu, né? O pessoal vai. Nós temos duas databases, viu, o Thelma? Junho, que tem 3 hospitais, a Beneficência Portuguesa, na Costa, e a Casa de Saúde. Em outubro, nós temos a Santa Casa e os particulares São Lucas, Santa Mara, então são mais os filantrópicos e alguns particulares, e clínicas, laboratórios, consultórios, são todos os trabalhadores representados pelo nosso sindicato. E se não existir sindicato, também não vai ter convenção, ele vai discutir direto com o patrão, e você veja o prejuízo que dá, né? Um sindicato não tendo como contratar advogados, que nós temos, assessorias, para que ele vai ter essa assistência, mesmo não sendo sócio. Então, a assistência não é só para o associado, nesses casos, né? Associado, nós temos ali 2.000 associados que têm outros benefícios. As empresas, elas não dão os reajustes não. Espontaneamente. Olha, chegou a sua database, meu querido, o senhor vai ter... E olha que é uma briga, né, Ademir, para reajuste salarial, que é o que os sindicatos estão sempre negociando, né? Você veja, até em relação à convenção coletiva, ela só prevalece durante 12 meses. Então, por exemplo, a minha database é outubro.
Se a empresa quiser, ela só paga até setembro. E ela pode sim tirar. Sim. Não podia, mas agora você vê que tem agora a legislação permite que o patrão não tire. Como nós temos uma negociação, uma conversa aberta, não temos esse problema e também, obviamente, o patrão tirar não seria bom nem para ele. Mas pode. Isso o trabalhador não está. Porque se nós não assinarmos um acordo, uma convenção coletiva, simplesmente não tem aumento. E ele pode tirar tudo aquilo que estava lá naquela convenção. Para você ver, né, como os sindicatos eles têm essa raiz de esse princípio, né, de proteção, de coletividade, são para todos os trabalhadores, né, todos os benefícios estendidos para todos, independente se o cara é associado ou não. Nessa convenção né? é para todos. Agora, é lógico que nós temos benefícios só para os associados. No nosso caso, nós estamos comendo 70 especialidades, 70 médicos, temos as medicadas, você pode falar, mais uma assistência de ambulância, com consulta online. Então, para os associados, é isso que a pessoa tem que ir lá para saber, olha, isso é o sindicato, o que tem, o que oferece. Lá, o desconto, por exemplo, na universidade, você tem 30% de desconto. Então, poxa, tem vários numa prestação de 2.000, numa mensalidade de 2.000, você deixa de pagar R$600. Quantos associados hoje, o Ademir, mesmo com esse problema nós estamos em torno de 2.000 associados. Mas na categoria nós representamos 25 mil trabalhadores. Mas você vê, são poucos, né? São poucos. É que, na verdade, nós vamos do litoral norte, lá no litoral sul, para Itaraçu até o norte, São Sebastião e Ilhabela. A nossa base, ela... E te falo mais, eu acho que a categoria desses trabalhadores da saúde é que mais precisa de representatividade, porque o trabalho, né, as jornadas, é muito difícil. Você imagina um cara que trabalha 12 por 36 e ficar negociando lá a diferença salarial com o dono do hospital, digamos. Exatamente. Gente, isso aí é surreal. Aliás, né? nem teríamos a jornada especial, porque a jornada da lei é 44 e 220. Sim, e é negociado. Isso faz parte da negociação nossa, só existe essa jornada porque está convencionado. Então, essa é a nossa briga hoje. Até negociando com o Sindosp, que é o Sindicato dos Hospitais Particulares, vou fechar o acordo agora. Mas, poxa, eu já estou desde setembro discutindo. O Ademir, ia te falar, e essas OMS, né? Então, aí vem a Organização Social de Saúde. Que também é uma... Se a gente conseguir no nosso tempo, olha, que a gente está ali, o Castilho vai daqui a pouco começar. Olha, vamos ver se dá tempo de falar. Isso, Ademir, o que é isso? Não paga, terceiriza, quarteiriza. O que é isso aí? Então, a questão das organizações sociais vem lá de trás já, e nós sempre acompanhamos. E essas fazem contato com a prefeitura, né? Parceria com a prefeitura, e eles vêm de Salvador, vêm do Rio de Janeiro, tudo de fora. E vem com a convenção daquele município, daquele estado. E eu tenho que ir na Secretaria de Saúde para falar para o secretário, olha, a convenção não é essa, é nossa. Então, hoje tem mais de 30 OS na região. Você tem Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Litoral Norte e Sul, tudo oeste. E nós temos que trabalhar para essas OS, porque elas não pagam porque eles não receberam do prefeito ou da secretária de saúde. Aí eu vou no secretário e ainda estou trabalhando para eles, imagina, para o empregado não ficar no prejuízo. Mas é uma história bem longa, eu acho que o tempo não dá para falar tudo, mas em síntese é isso. Eles acabam usando o dinheiro, né, às vezes para outros fins, que a finalidade da OS não é uma coisa totalmente ruim. Por quê? Porque elas vieram, na verdade, para substituir. Porque para você, no serviço público, no hospital, quebrou um aparelho público lá, você tem que passar pelas licitações, às vezes no Guilherme Nova, possivelmente, eu acho que demorava séculos para arrumar. E com as OS, obviamente que a coisa vai mais lisa. Bom, tem que ter uma parte boa, né? Eu não acho, na verdade, tem que ter uma parte boa, eu não acho nada bom, mas em relação a isso, o que nós temos de bom, graças a Deus, é que nós conseguimos conversar com elas todas.
Então, existe um sindicato dos hospitais filantrópicos que representa esse grupo de OS. E o presidente desse sindicato, é o seu Limas, é um cara bem aberto à conversa, e nós fechamos. Então, quando tem alguma negociação, se não entra na convenção, se a convenção, mas temos algumas coisas com algumas OS também. Então, a gente tem essa abertura. Né? O trabalhador tem alguma coisa que vai lá conversar. Então, graças a Deus, a gente conseguiu. E a demanda é sempre grande, né, Ademir, na área da saúde? É muito porque você toda hora está... tem a questão... A saúde, né, sempre você tem postos de trabalho. A questão da enfermagem, por exemplo, você imagina, 12 por 36 é uma jornada. Falar, descanso outro dia, mas as 12 horas de trabalho é terrível. E você também tem um noturno, quer dizer, quem faz 12 por 36 noturno é complicado. A gente tem que estar... Eu sempre digo que a enfermagem, mais de 15 anos para a enfermagem é muito para aposentar. Porque nós temos muitas colegas que já estão com 20 anos, e uma boa parte já não aguenta nem mais passar pela porta do hospital, está afastada pela Previdência. Né? É uma atividade altamente... Olha, a responsabilidade de imagem, eu não sei porquê, perigosa, quando eu estou discutindo... Danosa, quando eu estou discutindo com o patronal, eu falo, poxa, onde você faz 4% do reajuste. Aí ele vem para pagar em 2 vezes. Não dá para conversar nesse nível. Não valoriza o profissional, né? Quando teve a pandemia, estavam valorizando. Passou a pandemia, acabou... mas também sofreram muito, porque não podiam entrar no ônibus, porque o pessoal tinha medo de se contaminar, você lembra? Olha, a gente passou um momento terrível e entendíamos que, após esse período, as coisas fossem melhorar. Sim, mas a questão do reconhecimento, não só não só o reconhecimento pessoal, mas financeiro, né? Também, pois Porque o financeiro é muito importante, né, Ademir? É verdade, você vê, já está lá o técnico de enfermagem está paciente, aí tem a família que acompanha. Então ela já tem um problema na casa dela, então ela sofre uma pressão que não dá para aguentar. Então, existe muita afasta pelo INSS, quer dizer, você acaba perdendo lá o profissional, porque você pega 2 da enfermagem para atender 40 leitos, não dá conta, né? Aí aquela vai ficar doente e se afasta. Então sempre tem esse problema em relação até ao atendimento do paciente, a responsabilidade que nós cobramos sempre dos hospitais. Graças a Deus, em Santos a gente tem, o hospital na verdade, se preocupa, é lógico, com isso, mas olha, vou te contar, eu tenho, a minha mãe trabalhou no hospital, minhas tias, eu comecei com 19 anos no hospital, vivi tudo, até o fechamento da Santa Casa de Santos, em 83, nós participamos, já chegamos a parar. Esse problema ainda, que os hospitais são essenciais, para uma greve ali é complicado. Mas mesmo assim, nós já fizemos movimento, revista por quê? Por exemplo, em Cubatão, há uns 8 anos atrás, o hospital fechou lá, porque o SV não pagou nada, somos obrigados a fazer uma greve, não é? É óbvio que tem os limites da lei, que você sabe que a gente tem que obedecer. Nós fazemos tudo nessa linha, né? Para evitar, avisar a população, o hospital tem que esvaziar também, que é a responsabilidade da lei, então esvazia o leito e tal. Nós fazemos comissões e tal. Então, a gente nunca perdeu uma greve. E não foi pouco, nós já fizemos na Praia Grande, Cubatão, Guarujá, mas não perdemos por quê? Porque nós convocamos empregados e tal, e fazemos na forma da lei. Ninguém vai ficar sem ser assistido ali. Não, a população é com o paciente. Então, sobe 2, desce 2. Então, nunca tivemos problema aí, mas tem hora que você fala, caramba, eu aqui não posso fazer greve e também o cara não me paga. Quer dizer, como é que eu vou fazer, né? Aí vou arrumar outro emprego, mas a dificuldade também de arrumar emprego acaba... porque a dificuldade de arrumar trabalho é grande, né? Muito grande. Querido, estamos chegando ao final. O Castilho, não sei se eu passei, se foi um pouco mais, mas eu acho que essa área da saúde interessa para todos. Coisa. Muito obrigada, espero que você volte. A Cris também, espero que ela volte aqui.
Gostei, olha, já compartilhei aqui os Legal. stories que ela mandou ao vivo, sempre com muita competência. Muito obrigada, Cris. Obrigado, E, Ademir, Thelma. até a próxima, Eu tá? agradeço o convite e parabéns mais uma vez pelo programa. Estamos à disposição. Na hora que você precisar, só convidar que nós estaremos aqui. É isso aí, Voz do Trabalhador e até a próxima semana.